Olá! Novamente estou aqui para falar um pouquinho sobre os livros que tenho lido e para hoje eu gostaria de guardar aqui uma reflexão sobre o livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, sobre o momento em que Emma, personagem principal da nossa história, ainda entra numa festa, num salão de festas, e se vê impactada pela música. O vídeo anterior que eu gravei, eu falei um pouquinho sobre esse impacto da música na vida de Emma e na nossa própria vida. Hoje eu gostaria de continuar falando desse impacto, mas além da música. Quando Emma entra naquele salão de festa, numa cidade diferente daquela que ela vivia, ela se depara de repente com um salão cheio de pessoas muito semelhantes com as pessoas que ela lia em seus romances. As personagens de seus romances eram muito semelhantes àquelas que ela encontrou naquele salão. E isso mexeu também de uma forma muito grande com as emoções de Emma, pois ela relembrou aqueles romances românticos, histórias de amor, de aventura, e tudo isso mexeu com ela ao ponto de ela acreditar que essas pessoas existiam e que de repente, porventura, ela também poderia ser uma dessas pessoas, uma de suas personagens principais. E nesse rompante, nesse momento em que ela encontra todas essas pessoas, ela vê mulheres muito bonitas, riquíssimas, trajando belas vestes, de fato mulheres, como dizemos aí o termo de hoje, empoderadas para a época, mostrando assim uma certa um certo poder, um certo modo diferente de viver em sociedade que cativava muito Emma. E também víamos os rapazes, os homens muito galanteadores, elegantes, semelhantes aos heróis que ela estava sempre acostumada a ler nos romances e que no seu dia a dia, na sua realidade, ela não reconhecia nenhuma das pessoas ao seu redor como aqueles homens, e de repente naquele salão de festa ela encontra e pensa que eles são semelhantes a eles pela forma como eles se portavam. Logicamente que nós sabemos que isso não é uma realidade de modo geral. As pessoas, elas são muito mais do que um recorte de uma cena. Elas são muito mais profundas, têm muito mais problemas, dilemas. Mas Emma se iludiu. Ela viu aquela cena, aquele momento, e ela se iludiu achando que realmente era assim e que ela poderia ser semelhante de algum modo a esses personagens ou viver uma história com um desses personagens. Então, essa característica vai arrastar Emma, porque depois que ela sai daquela festa, ela não é a mesma. Eu já havia dito isso no último vídeo. Ela muda completamente, mas ela muda num aspecto de ficar triste. Ela se entristece muito. Ela tem até um momento aqui que fala no livro, Emma tinha uma vida fria como um sótão no inverno. E o tédio, a aranha silenciosa, fiava sua teia na penumbra em todos os cantos de seu coração. Então, depois dessa festa, ela passou os dias dela a começar a se lamentar, porque ela voltou ao quê? À sua realidade. Ela enxergou que a vida dela não era como aquela festa, não era como os romances que ela havia lido. E ao encarar a sua realidade, ela, ao invés de trabalhar com o que tinha, ela se entristeceu, ela se fechou nessa desilusão toda. E a partir disso ela deixou de fazer o que era o propósito de sua vida. Ela era uma mulher casada, ela tinha o seu lar, ela sabia muito bem tocar piano, ela tinha uma habilidade com a música muito grande, com as artes em geral, e ela simplesmente abandonou tudo o que ela tinha de habilidade por conta dessa tristeza de não poder viver uma realidade que não era dela. Então, essa característica nos assola até nos dias de hoje. Muito facilmente a gente se ilude, a gente cai nessa tentação de se iludir. E veja, pessoal,
que geralmente nós também temos que ter esse cuidado com as literaturas, porque a literatura ela tem esse poder em mãos. Ela pode agregar em nossa vida ao ponto de transcender, trazer verdade e nos abrir os olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, mas ela também pode nos levar à ruína, de alguma forma, nos afastar da realidade. Então, nós precisamos ter sempre essa leitura atenta da literatura diante da nossa realidade, fazendo essa ponte e buscando sempre a verdade no meio dessa leitura, né, na interpretação dessa literatura. É a busca pela verdade, é preciso sempre estar constante. E com certeza nós vamos nos identificar com personagens, mas é muito importante que a gente também se identifique em suas misérias. Por exemplo, Emma é uma personagem que vai ter muitos dilemas e nós vamos questionar muito Emma durante a leitura desse livro. Mas quantas vezes nós não somos uma Emma Bovary no nosso dia a dia? Então é preciso nós nos colocarmos no lugar. E assim, dessa forma, a gente consegue ter um impacto maior da verdade, o encontro com a realidade. Outro aspecto interessante que eu gostaria de salientar diante dessa ilusão de Emma é que, como ela ficou tão rancorosa com a sua realidade, ela não se conformava com a sua própria verdade, com a sua própria vida, porque não era aquela que ela vivia. Nós hoje também temos dilemas semelhantes. Por exemplo, quando nós seguimos alguns influencers nas mídias sociais e nós vemos alguns recortes da vida deles e achamos aquela vida maravilhosa. E olha só que interessante, até mesmo quando o influencer ele nos influencia positivamente em sua vida, mostrando coisas boas, aspectos bons, para que nós possamos nos espelhar, até mesmo nesse momento há um risco da gente se entristecer, porque quando a gente observa a nossa própria realidade e vê que ela é bem diferente daquela realidade do influencer, pode haver um momento de tristeza, de frustração, até mesmo de revolta. Portanto, até mesmo nessa nossa questão do nosso dia a dia, nas mídias sociais, é muito importante que a gente tenha o pé no chão, a busca pela verdade sempre e olhar o influencer e perceber, tá, mas isso é conforme, isso dialoga mesmo com a minha realidade ou é algo muito distante de mim? Eu preciso trabalhar com aquilo que eu tenho em mãos. E o influencer trabalha com personas. Ele projeta a sua forma de falar, a sua retórica, para um grupo de pessoas projetando numa persona. Mas você precisa perceber que você não é uma persona apenas. Você é um ser humano, um indivíduo munido de alma, único, irrepetível. Portanto, a sua vida não é igual a de ninguém. Então, nós precisamos carregar essa característica, lembrar que a nossa narrativa é única, é a nossa vida, ela não vai se repetir. Então, estar onde nós devemos estar, fazer aquilo que devemos fazer, é uma forma, é um primeiro passo para que a gente seja realmente feliz. No mais simples, no mais corriqueiro, banal que seja, mas eu tenho que fazer, é a minha função, é a minha maneira de servir quem está ao meu redor, então eu farei. Emma não fez isso. Emma abandonou seu marido na própria casa, eles ficaram juntos, mas ela simplesmente ignorava. Emma depois teve filha e ela simplesmente ignorava. A menina poucas vezes aparece no romance, na história, para você ver a importância mínima que essa menina tinha na vida de Emma. Por quê? Porque a vida dela, para Emma, a vida dela não importava para ela. Ela queria algo mais e por isso ela foi se fechando. Nós precisamos nos expandir, abrir o nosso olhar e realmente servir quem está próximo a nós. É assim que nós vamos nos sentir úteis, é assim que nós vamos buscar e encontrar a verdade. Então, essa é a reflexão de hoje, certo? Até a próxima!